Então vamos lá. João, Evangelho de São João, vou ler aqui o capítulo 5, versículo 44. Qual é o tema de hoje? O Deus dos católicos não pode ser o mesmo Deus dos protestantes. Eita, esse tema aqui é um tema polêmico, porque a gente vê muita gente dizendo é o mesmo Deus. Eu já fiz uma pregação parecida com esta, né? Vamos lá aqui ver o que Jesus Cristo nos diz. Só o versículo 44. Como podeis crer, vós, que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Irmãos, acabou o Evangelho. A nossa leitura de hoje. Tão pequena essa passagem, mas tão poderosa em inspiração e em força. O que Jesus Cristo está dizendo aqui? O que Jesus Cristo vem dizer aqui para nós, que João vem escrever, vem chamar a nossa atenção a respeito desta passagem? Se você for ler aí, for voltar aí lá para o capítulo 5, porque claro, todas as Sagradas Escrituras, a gente tem que entender todo o contexto, né? A Bíblia ela tem um contexto inteiro. Então, se você voltar aí, for lá para o capítulo 5, você vai ver que a história do capítulo 5, ela é uma história grande, né? Um acontecimento grande. Pode ver aí do capítulo 5, passe aí como o capítulo 5 ele é grande, né? E essa passagenzinha de hoje é lá do último versículo. O que é que tem acontecido aí no decorrer de todo o capítulo 5? Inclusive, eu fiz uma pregação aí, que foi o início do capítulo 5, falando da cura da pessoa que estava deficiente com sua cama lá da piscina de Betesda, né? Que quem entrasse na piscina, quem fosse o primeiro a entrar lá na roda, né? Que quando o anjo descia do céu, ninguém sabia que hora ele tinha que ficar lá de plantão. O anjo descia do céu para mexer e quem entrasse primeiro era curado. Então ficava muita gente lá na fila para poder receber a cura. Por que Deus permite essa forma? Que a gente tem que entender primeiro. Para Deus, ele quer ver o nosso esforçar-se. Não existe nenhum ser humano na face da terra que não tem condição de se esforçar o mínimo possível. Deus te dá sim. Você existe, nem que seja uma centelha de um pingo de gota de força do Espírito Santo para poder tu se levantar da situação de miséria e desgraça que tu estiver achando que tu está, irmão. Bota isso na tua cabeça. Quando você bota na sua cabeça que você não tem força para se levantar do teu mal que tu está vivendo, você não vai se levantar mesmo nunca. Porque você bota na sua cabeça, eu não tenho força para fazer isso, eu não vou fazer isso, eu não posso fazer isso. Tu tem sim, irmão, criatura de Deus amada. Tu vai sentir e entender o que é não ter força para fazer nada no dia que tu estiver no inferno. Porque no inferno a pessoa não pode sair. Você vai tentar sair, mas você não pode sair. Você fica preso eternamente. E mesmo assim tu lá no inferno, tu fica querendo sair, ter força. Então por que tu aqui em vida na terra, tu achas que tu não tem força para se esforçar, para lutar, para sair da situação que tu estás, irmãos? Então por que eu estou fazendo esse frisamento do capítulo 5? Porque houve muita contenda entre os fariseus, entre os hipócritas, que eu digo assim, os que são de dentro da igreja da época de Jesus Cristo, que eram os judeus. Então a falsidade, a hipocrisia, a ignorância vem primeiro de dentro dos nossos, que querem causar confusão. E Jesus, o que ele vai dizer aí, se você for rever lá, voltando os versículos aí, ó. Vós, porém, não quereis vir a mim para ter vida, não receba a glória que vem dos homens. Não receba a glória que vem dos homens, Jesus vai dizendo, mas eu vos conheço, não tendes em vós o amor de Deus. Jesus, ele disse na cara, descaradamente para estes fariseus hipócritas, eu conheço vocês, vocês não têm amor de Deus.
É do mesmo jeito hoje da nossa igreja católica, irmãos. A gente reconhece e sabe. Quem não tem o amor de Deus, quem verdadeiramente está lá dentro da igreja católica, que está no nosso meio, que são pessoas falsas, que estão lá pervertendo a mentalidade dos outros. Por isso que na nossa oração de hoje foi clamado muito pelos nossos padres e bispos, porque a gente está vendo aí padres e bispos confundindo a mentalidade do povo, como foi aquele padre lá, se eu não me engano, do Paraná, né, que disse, deixa latir, que queria aprovar o conselho aí LGBT. Como é que pode, irmãos? Então, irmãos, nós estamos vendo isso aí. Não tem um amor que vem de Deus. Não me conhece. Eu vim em nome de meu Pai, Jesus vai dizer aqui, mas não me acolheis. Quantos de nós aqui aí não acolhe Jesus? Nós católicos, antes de chegarmos nos protestantes, porque aqui o Deus dos católicos é o tema de hoje. Não pode ser o mesmo Deus dos protestantes. O Deus dos católicos não pode ser o mesmo Deus dos protestantes. Por que não? Ou lá tem Jesus e na igreja católica não tem, ou na igreja católica tem Jesus e lá não tem. Jesus não pode estar operando o que ele opera lá e operando aqui. Jesus, Deus não é um Deus da confusão. Jesus não é um Deus de desordem, é um Deus de ordem. São Paulo vai dizer isso. Procurem pôr os dons à disposição dos outros, mas de forma organizada, de forma harmoniosa. Se há aquele que fala, que profetiza, que o outro se silencie para que se escute a profecia. Se há um que fala em línguas, só fala em línguas se tiver aquele que interprete, porque do que adianta falar em línguas se não tiver quem interprete? Então quem fala em línguas, quem tiver noção do Espírito Santo para falar em línguas, mas não tiver no meio de vós alguém que as interprete, que quem tenha o chamado e sente a vontade de falar em línguas, que silencie, porque você não tem ninguém para pregar, para falar, para poder traduzir a língua. Então Deus não é um Deus de ordem, Deus não é um Deus de desordem. Por isso que mexeu muito comigo quando o texto da misericórdia ficou aquela confusão semana passada, né? Vamos organizar. Não é assim que funciona. E Jesus vem descendo aqui dizendo, ele vem dar a lapada para os fariseus. Vim em nome de meu Pai, mas não me acolheis. Vim em nome de meu Pai, não me acolheis. Se alguém viesse em seu próprio nome, vós o acolherias. Como podeis crer que ele é Jesus Cristo, que Jesus é o Filho de Deus? Como podeis crer que ele é o Filho de Deus, vós que recebeis glória uns dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único? Agora é onde eu vou entrar aqui para vocês, irmãos. Observe as igrejas protestantes. Eles estão procurando a glória que vem do Deus único, ou eles estão procurando a glória que vem deles mesmos, uns dos outros? Eu vou dizer bem aqui uma coisa para vocês e uma verdade. Se lá na igreja protestante é do Deus verdadeiro, me mostre alguém, se existe algum pastor dessas 33 mil igrejas protestantes catalogadas, espalhadas pelo mundo, me mostre onde é que tem algum pastor que ressuscitou um morto. Porque Jesus Cristo disse que terão poderes aqueles que creem em mim, aqueles que verdadeiramente estão ao meu serviço, irão fazer obras maiores do que as que eu fiz. Mas eles não fazem. Não existe uma igreja protestante que opera o milagre da ressurreição. A nossa igreja católica tem sim, no decorrer da história, se a gente for ver na caminhada, santos que ressuscitaram mortos. Santos que ressuscitaram mortos, que a nossa igreja católica tem, mas eles não têm isso, eles não têm a ressurreição dos mortos. Como é que pode ser uma igreja de Jesus Cristo verdadeiramente? Porque eles buscam a glória que vem uns dos outros. Não procuro a glória que vem do Deus único. Como que eu sei que eu estou procurando a glória que vem do Deus único? Quando eu não quero fama para mim mesmo. Quando eu não estou fazendo nada para me beneficiar. Quando eu estou fazendo algo para o próximo. Para glorificar Deus no próximo. Quando eu não estou usando nada de mim para enganar e ludibriar o irmão. Mesmo que para isso eu receba uma palavra infâmia sobre mim, como a gente viu que aconteceu, que quem é lá do Exército B, aquelas meninas que são do ministério da banda católica, que elas são irmãs que cantam, filhas do mestre, elas receberam muito insulto só porque elas fizeram uma música cantando em nome de Deus, elogiando o presidente das coisas boas que ele fez, da virtude que ele faz.
Quer dizer que você, católico, hoje, você não pode elogiar ninguém pelo seu ato bom que está fazendo, porque você vai receber pedrejadas? Porque estes homens estão procurando o que? A glória que vem dos homens e não de Deus. Se estas meninas estivessem procurando glória dos homens, se elas estivessem procurando glória dos homens, elas teriam sucumbido, elas teriam caído na fé, elas teriam abandonado, ou elas teriam mudado o seu pensamento para satisfazer a vontade desta turma, que eu digo turma de gente fajuta, que só visam sua própria glória, seu próprio interesse. A gente vê um movimento terrível hoje de procurar destruir a família. Por quê? Porque estão visando a sua própria glória. Será que antes dessas leis que estão surgindo, como por exemplo para aprovar o aborto, será que essas mulheres e esses homens que são a favor do aborto, eles estão procurando primeiro a glória de Deus, primeiro consultar Deus se Deus quer o aborto, ou estão procurando só se satisfazer a si mesmo? Jesus Cristo diz aqui, olha, versículo 44, como podeis crer? Como vocês vão conseguir crer e enxergar que eu sou o Deus verdadeiro, se vós que recebeis glória, recebe glória uns dos outros? Eu vou ser aplaudido, eu sou a favor do aborto. Nossa, o Clailton, a pessoa é dos nossos. É isso aí, Clailton. Clailton é dos nossos. Ou seja, isso é glória. Você quer ser bem visto. Você quer receber aplauso dos outros, porque eu sou a favor, eu sou um militante a favor do aborto. Eu estou do lado das mulheres, das coitadinhas das mulheres que são estupradas. Mas é as mulheres que são estupradas. Desculpe dizer, eu já vi gente no Exército de São Miguel Arcanjo, quando houve um comentário sobre o aborto, dizer assim, eu sinto muito dizer para vocês, eu sou católica, mas eu não consigo me conformar, porque como é que pode uma mulher ser estuprada e ela ter que ficar com aquele filho daquele homem que ela nunca queria? Como que uma mulher vai querer, eu sou a favor do aborto por causa disso? Ou seja, ela apresentou um argumento porque a preocupação dela é com a glória de si mesmo. Ou seja, como é que eu vou ficar com um filho? Como é que eu vou ficar com esta criança que é daquele homem que eu não queria, daquele homem que me estuprou? Como é que eu vou ficar com este menino comigo? Porque você está preocupado com a glória sua. Agora eu fui desonrada com um homem que eu não queria, um vagabundo. Eu recebi desonra, então por isso que a gente tem que aprovar o aborto. Aí você não consegue enxergar a glória de Deus. Você não consegue compreender aquilo que vem do Deus único. Você não consegue enxergar porque você está buscando algo de si mesmo. Agora eu faço uma pergunta para vocês, mulheres, que tem essa mesma mentalidade do aborto. Se o homem me estuprar, eu vou carregar com um filho que é do homem. Agora eu pergunto para você, e você vai matar este filho que é do homem e vai querer que Deus lá no céu aceite ele? Deus lá no céu vai aceitar este filho, esse menino que veio inocentemente, que ninguém tem culpa? Se você está rejeitando este filho, Deus também não pode rejeitar, não? Será que Deus não pode rejeitar? Deus também não vai querer esse filho, porque esse filho foi gerado no pecado. Se for assim também, você que é católica e que tem essas mentalidades, mude essa mentalidade, sabe por quê? Eu vou dar um exemplo bem aqui. Talvez você já gerou filhos, se você não gerou, mas tem outras mães que talvez já passaram por isso e já geraram filhos no pecado, porque o que é o estupro? É algo que você não aceita, é o pecado. Isso está errado, claro, e também está errado abortar. Mas a mulher que ela aborta por causa disso aí, por causa deste pecado aí do estupro, e não quer aceitar o filho, eu vou dizer para você uma coisa. Se você gerou um filho, se você que é mãe gerou um filho em pecado também, se você gerou um filho fora do matrimônio na igreja católica, então Deus também não vai te aceitar no céu. Ele vai te abortar, já que é assim que você quer as coisas justas. Deus vai dizer, eu não quero você porque você é uma monstra. Você teve caso com um homem, você se relacionou com um homem fora do casamento. Porque Deus sabe que quando um casal transa fora do casamento, demônios estão com eles. A nossa igreja católica ensina por que o casal tem que receber a bênção de Deus dentro do casamento católico. Porque fora, o homem e a mulher, se eles fizerem isso, demônios vão estar com eles fazendo este relacionamento, vão estar transando junto. Aí Deus não vai estar no meio? Deus vai estar no meio sim, dessa imundície, dessa podridão no meio dos demônios.
Porque só pode vir um filho através de Deus. Não tem como a união do homem com a mulher, Deus não está no meio. Então, quando o casal se une, ele força obrigatoriamente o Espírito Santo de Deus vir e gerar um novo espírito ali na fecundação. Não tem como. É uma ação de Deus já permitida que acontece. Então, mesmo que você faça isso fora do matrimônio, você está sendo uma aberração, você está sendo também uma vagabunda, desculpe dizer, igual esse homem que te estuprou. E só por isso Deus também poderia dizer ao direito: eu não quero você, eu vou lhe abortar, você é um aborto para mim, porque você concebeu um filho, e eu também não quero teu filho, porque você também concebeu um filho na imundície da podridão, no meio dos demônios, e fez eu descer do céu para gerar no meio desses vagabundos de demônio um filho, para eu colocar um espírito. Você me fez estar no meio dos demônios. É aí onde entra a ofensa de Jesus Cristo. Então, por que, irmão, tudo isso acontece? Porque a gente quer se satisfazer, justificar o pecado, porque você está buscando a sua glória. Você não está buscando a glória de Deus. E quando a gente não busca a glória de Deus, o que Deus vai dizer aqui? Mas não procurais a glória que vem de Deus, então como vocês vão conseguir crer que eu, Jesus Cristo, sou filho de Deus? Como que nós, irmão, como que você que está do outro lado da live vai acreditar que Jesus é o Filho de Deus se tu primeiramente não parar de querer glória para si? Enquanto não parar de querer receber honra para você, aplauso dos outros de que você é uma pessoa boa. Ah, fulano é uma pessoa boa, fulano é uma pessoa maravilhosa, fulano é bonzinho. Quem não já recebeu isso? Quem não já recebeu isso aí? Vamos traduzir isso aí para a glória. É a sua glória que você está recebendo, que você fica preocupado em não manchar a sua imagem. Ah, manchou minha imagem, eu fui desonrado. Ah, eu fui desonrado nisso, eu tenho que mostrar que eu tenho que me defender. Muitas vezes você se defende, né? Quando uma pessoa começa a dizer algo negativo contra você, que você nunca fez, aí você já se prepara logo, já fica na defensiva. Não foi eu que fiz isso, não. Ou seja, porque isso é sinal, irmão, de que você está preocupado com sua glória, a sua honra, a sua fama. Deixa eu dar um exemplo bem aqui. Eu estou aqui em rede social, certo? Estou aqui em rede social. Essas irmãs cantoras, filhas do mestre, essas irmãs cantoras, se tornaram muito famosas agora, bombou tudo, por causa disso que aconteceu a nível nacional, bombou elas, fez para elas se tornar, foi mais famosa agora, né? Um lado numa cor negativa, trouxe algo positivo para elas, né? Agora, se eu disser bem que uma coisa para vocês, se elas, essas meninas filhas do mestre, que cantam nesta banda, se elas estivessem buscando glória para elas, as pessoas xingaram elas, se vocês virem, elas botaram os comentários, elas não pronunciaram as palavras, mas elas botaram no final do vídeo os comentários do que as pessoas disseram, tanto xingamento, dizendo que elas são filhas não sei do que elas não sei o que elas são na frente de dia, teve uma mulher que comentou lá que de dia, na frente, elas são santas e de noite elas são prostitutas. Olha o nível da baixaria que eles chegaram, né? E são um povo que quer as coisas boas e que se acham que querem, merecem a honra, a glória deles, que buscam, né? Que tanto é que busca a sua própria glória que desonra o dos outros, né? Que desonra os outros. Se elas fossem meninas que tivessem preocupação com honra delas, com glória delas, o que elas iriam ficar pensando? O que elas iriam poder fazer? Podia entrar talvez em depressão, em crise. Ah, isso aconteceu comigo. Ah, mesmo não sendo verdade isso que xingaram elas. Do mesmo modo, eu estou aqui exposto. Quem é que alguém, qualquer um doido, maluco, pode fazer uma montagem e querer manchar minha imagem por aí? Pode acontecer isso. Agora, se eu for morrer por causa disso, não vou querer mais falar, se eu me esconder, eu entrar em depressão, eu não sei o que, é porque eu busquei minha honra. Eu estava atrás de glória para mim, eu não estava aqui para apresentar Jesus, eu estava aqui para me apresentar. Então, irmãos, isso acontece se você que está aí do outro lado, que é uma pessoa que vive no seu dia a dia normal,
Você está no seu dia a dia normal, talvez você que está do outro lado já deve ter recebido tantas palavras negativas, algo de você te deixou para baixo. Por que te deixa para baixo? Uma coisa eu costumo dizer assim, quando a gente não é maduro, a gente fica preocupado com o que os outros pensam de você. E isso é você querer glória para si. E aí você vai criando sobre você vai criando uma treva e vai te impedir de enxergar Jesus Cristo, vai te impedir de enxergar quem é o Deus único. Quem é o Deus único e quem é o Deus verdadeiro. Onde é que está o Deus único e onde é que está o Deus verdadeiro? Porque você pensa que na igreja católica não está o Deus verdadeiro, está lá na igreja protestante. Sabe por quê? Geralmente você sai da igreja católica porque você está passando mal, alguma dificuldade, você quer uma honra para você. Por exemplo, se você está mal financeiramente, o protestante sempre vai dizer para você, católico, você está nessa vida porque você está adorando esses deuses pagãos, como está lá dizendo em Êxodo 20. Se você não largar esses deuses pagãos, a sua igreja católica, essa igreja profana, essa igreja da besta do Apocalipse, se você não largar isso, você não vai ter prosperidade. Ou seja, você está buscando o quê? Por isso que você é enganado. Você não consegue enxergar onde está o Deus único. Porque você está buscando uma glória para ti. Ah, eu estou passando mal. Ah, eu estou na miséria financeira. O que vão pensar de mim? O que o vizinho vai pensar de mim? Que agora eu não estou bem financeiramente. Realmente eu acho que é que eu estou na igreja errada. Você começa a entrar em crise e confusão. Porque você começa a pensar, a se preocupar com as pessoas que estão em volta, seus conhecidos. Ah, o que será que estão pensando de mim? Ah, não sei o que. Eu realmente sou uma pessoa que não sou de Deus. Eu estou pagando porque eu mereço. Porque você está preocupado com a sua glória. Aí você é enganado pelo Deus falso dos protestantes e você vai para lá e quebra a cara. Porque lá não acontece isso. É pura ilusão. E para você sair, para você enxergar, você não consegue mais enxergar. Você está cego. Porque a pessoa que já está tão envolvida com o protestantismo, ela não consegue enxergar que lá não tem um Deus único. Ela não melhora de vida. Eu estou dando um exemplo só da vida financeira, que isso é o que os protestantes mais fazem. Eu duvido, eu quero que apresente-se para mim algum católico que saiu da igreja católica e foi para a igreja protestante para melhorar financeiramente. Me apresente, se eu estiver mentindo aqui nessa live, venha me dizer em qualquer rede social, venha entrar em contato comigo e me diga, eu era católica e eu estava lá na igreja católica e quando eu saí, eu realmente lá na igreja protestante eu tive prosperidade. Venha falar isso para mim e me prove que eu estou mentindo. Não existe nenhuma pessoa que sai da igreja católica e vai para a igreja protestante e lá vai ter prosperidade. E depois que está lá há muito tempo, ela mesma não consegue se enxergar que lá dentro da igreja protestante, ela não está melhorando. Se esses mesmos protestantes, esses mesmos pastores chegaram e disseram para ela, a igreja que tu está católica é a igreja errada, por isso que tu não cresce financeiramente, por isso que tu não tem prosperidade. Mas na hora que ela vai para lá, fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, nunca cresce, nunca prospera, e lá ela não consegue, não é capaz de enxergar que lá ela foi enganada, que ela foi ludibriada, e lá ela não está crescendo, ela não está conseguindo mais enxergar, e não consegue enxergar isso dela mesma. Ela nem consegue mais lembrar o motivo que fez ela sair da igreja católica. Ela saiu da igreja católica para ter prosperidade na igreja protestante. Lá na igreja protestante não tem prosperidade. Lá é pura ilusão. Ela não consegue enxergar porque ela está tão ludibriada com este Deus falso, porque ela estava atrás de uma glória para ela lá, aquela prosperidade. Ela saiu por quê? Ela não saiu por causa de Deus. Ela não saiu da igreja católica por causa de Deus. Ela saiu da igreja católica porque ela queria dinheiro, ela queria prosperidade, ela queria um carro do ano. Ou seja, outro caso também, você sai da igreja católica é por causa de Deus, é por causa do Deus único, porque lá é o Deus verdadeiro e aqui tem o Deus da idolatria, que temos imagem. Não, eu vou dar outro exemplo. Quando você está com algum problema espiritual, ou é vítima de feitiçaria, ou tem alguma depressão, aí vem um protestante e diz para você, irmão, você está nessa vida para baixo com depressão porque você está na igreja dos deuses pagãos, você está na igreja errada, na igreja de Satanás, como diz lá em Êxodo 20, que ele só mostra essa passagem, Êxodo 20, não deves adorar outros deuses, você está na igreja errada. Quando você sair daqui, você vai melhorar a sua depressão, vai sair da depressão, você vai ter uma vida boa, você vai melhorar, você vai ter prosperidade, você vai ser uma pessoa alegre, você vai mudar de vida, você vai ter um bom marido, você vai ter bons filhos, uma boa família. E aí você que saiu da igreja católica e foi para a igreja protestante, eu pergunto, tu saiu da igreja católica para ir para a igreja protestante porque você acreditava que
lá era o Deus único, o Deus verdadeiro? Não. Você saiu da igreja católica porque você queria se libertar da depressão. E lá tu não se libertou. Tu não saiu por causa de Deus, tu saiu por causa da tua depressão. Tu saiu porque tu estava doente e queria ser liberto lá achando que ele ia ser curado. Tu não saiu por causa de Deus. Por isso que tu não alcança a cura nem lá e nem na igreja católica e tu fica pulando de galho em galho. Vai lá no espiritismo. Por que tu vai lá no espiritismo atrás de cura também? Por que tu não acredita na cura da igreja católica? Por que tu vai lá na macumba também atrás de cura das entidades lá? Porque você está indo atrás do Deus único, do Deus verdadeiro? Não. Você quer ir lá porque você quer a cura para você. Ou seja, você quer a glória para você. Porque se você estivesse atrás do Deus verdadeiro, você ia sair da sua igreja católica independentemente de problema. Não, eu vou lá porque eu acredito que na macumba lá está o Deus verdadeiro. Eu vou sair da igreja católica, não é porque eu estou querendo prosperidade lá na igreja protestante. Eu vou sair da igreja católica, não é porque eu quero me libertar desta doença, deste mal físico, deste mal espiritual, seja lá o que for. E não é porque eu quero ter um relacionamento bom, ter uma família boa, porque eu não arrumei marido, não arrumei mulher, não arrumei ninguém. Eu quero sair da igreja católica e vou para aquela igreja protestante, porque lá eu sei que está o Deus único. Você não sai, não é por causa do Deus único. Sabe por quê? Porque protestante não apresenta para você o Deus único, porque lá não existe o Deus único. Se lá existisse o Deus único, irmãos, eles iam dizer para você isso. Irmãos, Jesus Cristo disse que aquele que tiver fé em mim fará milagres maiores do que as que eu fiz. Irmãos, aquele que tiver fé fará milagres maiores do que os que eu fiz. Jesus falou isso. Aquele que tiver fé. Ele não falou só para o pastor que vai ter esse poder de fazer milagre na tua vida e tu curar. Ele não falou para o Clailton aqui, que é servo de cura e libertação, que vai te curar. Ele não falou, não foi só para o padre exorcista que vai te curar. Ele falou para qualquer pessoa que tiver fé. Então, irmão, se tu tiver fé em Deus, se tu enxergar que Deus é o Deus único e tu deixar de enxergar que você é um miserável, você parar de ver que você não é uma pessoa que merece honra e glória de ninguém, que você parar para se enxergar e dizer assim: Senhor, eu sou este miserável, eu tenho essas misérias, eu tenho essas doenças, eu não estou tendo prosperidade na minha vida porque eu mereço, eu sou pecador. Quando você passa a se reconhecer sua miserabilidade, quando você passa a reconhecer que você é um nada diante de Deus, aí sim você vai se colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui, teu servo pobre e humilde, que faça a tua vontade. Eu estou passando por este problema, mas sou da tua vontade, me liberta deste problema. Porque Jesus Cristo te cura, Jesus Cristo te liberta. Não precisa tu correr atrás de ninguém em igreja protestante, não precisa correr atrás de macumba, não precisa correr atrás de espiritismo, e de certa forma não precisa nem correr atrás do Clailton. Por quê? Jesus Cristo disse: se tiver fé, você fará milagres maiores do que os que eu fiz. E por que não acontece um milagre na minha vida, na nossa vida, da cura e libertação na nossa vida? Por que não acontece, irmãos? Muitas vezes está na nossa fé. O que precisa eu mudar? O que precisa eu modificar? Quando que eu vou enxergar que eu estou querendo a glória do Deus único e não a minha glória? Só para a gente encerrar e finalizar, eu vou falar o exemplo dos 10 leprosos. Nos 10 leprosos, Jesus vai mostrar quem reconheceu o Deus único e voltou para dar glória ao Deus único. Dos 10 leprosos, a gente sabe a história dos 10 leprosos. Um só voltou para agradecer, para dar glória ao Deus único, para dar glória a Jesus Cristo. Jesus perguntou: cadê os outros? Cadê os outros? Os outros, não sei, eles foram embora. Então, irmãos, o nosso ato de reconhecimento, primeiro, da nossa miserabilidade, é que vai operar. Deus dá sim, concede a pessoas o dom da cura e libertação. Ele dá sim. Ele dá sim. Mas às vezes, eu vou dizer aqui uma verdade para vocês. Eu já até falei isso em grupos, WhatsApp.
Às vezes, tem pessoas que vêm me pedir atendimento, que vêm me pedir ajuda, orientação do que fazer para se libertar do mal. Aí eu vou começando a dizer o que tem que fazer. Coisa simples para fazer. Aí a pessoa começa a duvidar. Porque muitas vezes ela começa a ouvir outras pessoas de fora. Ah, por que a cura está demorando, Clay? Ah, está demorando a acontecer a cura na minha vida. Ah, eu fui falar com um protestante acolá, e o protestante disse que era para mim vir para cá, porque está demorando demais o que tu está fazendo a cura. Tá demorando. Isso eu estou falando de casos que já aconteceu mesmo, de verdade. Aí a pessoa começa a se confundir. Aí depois vá para lá, vá, quando você for curado lá. Aí, quando vai acontecer a cura lá, que não vai acontecer, aí você pode voltar para cá que não, eu continuo lhe ajudando aqui. Não vou fechar as portas não. Mas vá. Eu faço é dizer, vá mesmo, vá lá para macumba, vá para o espiritismo. Só enquanto você estiver andando nesse ambiente, eu não vou poder continuar lhe ajudando não. Você tem que decidir onde é que você quer ajuda. Quando acontecer a cura, aí você, se não acontecer a cura, você volta. Se acontecer a cura lá, aí você me chama, porque eu vou deixar de ser católico e vou pro Deus único de lá, da igreja de lá. Se acontecer a cura. Se Deus curasse nessas igrejas, irmãos, todas as igrejas protestantes, se lá existisse o Deus único, eu digo bem aqui para você que está do outro lado desta live, por que até agora não apareceu nenhum pastor, nenhuma igreja, nem a igreja do pastor Valdemiro Santiago, que talvez alguns de vocês já viram na internet apresentando cura lá, milagres, muitas pessoas subiam lá, pessoas que eram curadas nas cadeiras de roda, pessoas que eram curadas do câncer, ele mostrava lá atestado médico, pessoas aqui foram curadas, pessoas que eram lá da igreja R.R. Soares também, do pastor lá o Edir Macedo também. Se essas igrejas fossem do Deus único, por que até hoje eu não conheci nenhum que apareceu na televisão dizendo que teve uma pessoa curada do coronavírus? Irmãos, esta praga veio pela graça de Deus e a providência de Deus para desmascarar tudo que são heresias e práticas a serviço de Satanás, que são essas igrejas desses pastores, querendo enganar e dizer que lá está o Deus único. Aqui, se você vier, tem o Deus verdadeiro da cura. E por que vocês não curam? Por que vocês não acabam com a pandemia? Se aí é que está o Deus verdadeiro na igreja protestante. Se lá está o Deus verdadeiro, irmãos, talvez alguns de vocês que vêm aqui, que às vezes conversam comigo, que pedem ajuda, ou que está nas lives, ou que está participando no YouTube ou no Facebook, talvez vocês que estão do outro lado aí, já devem ter visto essas propagandas enganosas destes servos de Satanás, destes pastores como Valdemiro Santiago, R.R. Soares, o Edir Macedo e tantos outros na televisão que apareciam mostrando que estavam fazendo curas de câncer, curas de pessoas que estavam leprosas e de tantas outras doenças. E porque quando veio a pandemia não apareceu uma criatura dessa para mostrar a cura da pandemia, do coronavírus? Apresente uma pessoa que foi curada do coronavírus, mostre que vocês têm a vacina verdadeira e que não precisa dessas vacinas. Cadê? Porque, irmãos, chega uma hora que, em outras palavras se diz, Deus derrubou os poderosos do seu trono e os humildes exaltou, como disse Nossa Senhora, a casa cai. Deus derruba a Babilônia, os orgulhosos, os homens prepotentes dessas religiões protestantes, que ficam dizendo que lá é o Deus verdadeiro, e ainda querem dizer que o nosso Deus é o mesmo Deus de lá. Não é o mesmo Deus de lá. Por que não estão curando ninguém do coronavírus? Porque lá não é o Deus único. Deus não concedeu a ele, já estamos com 2 anos de coronavírus, e até agora eu não vi Deus conceder a este povo dos ídolos, das idolatrias, do falso Deus, a Satanás, esses protestantes. Eu até hoje não vi ninguém ser curado. Deus não concedeu a eles a cura. Deus não permitiu. Por quê? Porque lá não tem o Deus verdadeiro. O que eles faziam era só enganar o povo, e vocês agora estão vendo, irmãos, acordem. Talvez vocês nem tinham parado para pensar nisso, mas nessa pregação de hoje, Deus está revelando a você, Deus está mostrando a você que nenhuma igreja protestante está a serviço do Deus único. Nenhuma! Acordem, irmãos, filhos de Deus. Enxerguem
que a Igreja Católica Apostólica Romana é a verdadeira, fundada por nosso Senhor Jesus Cristo. Acordem, irmãos. Vamos deixar de ser enganados. Por que é que eles não curam do coronavírus? Eu lanço o desafio, igual Elias ao Deus dos Baal, que lançou o desafio e invoque o seu Deus agora e cure essas pessoas nos hospitais do coronavírus. Vocês que são protestantes, andem pelas ruas sem máscara, provem que o Deus de vocês protege vocês. Provem que vocês não precisam tomar vacina, que aí onde está a igreja de vocês é o Deus verdadeiro. Vocês protestantes, provem. Se vocês estão a serviço do Deus único, vocês não conseguem provar, vocês são os primeiros a ter medo, vocês fecham as portas das igrejas de vocês têm medo de enfrentar os homens, de morrer em nome de Jesus Cristo. Onde está a igreja verdadeira do Deus único? Tem coragem de morrer em nome de Jesus Cristo, que é onde está a Igreja Católica Apostólica Romana. Não existe nenhuma igreja, não existe nenhum lugar fora da Igreja Católica que é capaz de morrer servindo a Jesus Cristo, que é capaz de morrer nos leitos dos irmãos, orar e colocar a mão em pessoas com coronavírus, que não seja os missionários católicos. Vocês usam máscaras, protestantes. Provem agora para aqueles que estão assistindo esta live, para aqueles que estão por aí caminhando nas ruas. Provem vocês, protestantes, que a igreja de vocês é do Deus único, que é a igreja da cura. Se a igreja de vocês cura, se a igreja de vocês passou a vida inteira curando, provem, andem sem máscara, digam e batam no peito: eu estou na igreja do Deus único, por isso que eu ando sem máscara. Eu não tenho medo de pegar o coronavírus, eu não tomo a vacina, eu não tomo essa vacina, porque eu sei que eu estou na igreja verdadeira do Deus único. Provem, protestantes, provem, pastores, provem, parem de enganar, parem de ludibriar o povo, vocês pastores que enganam as ovelhas, que fazem o pessoal que estão na igreja de vocês acreditarem que estão seguindo o que está aqui no Evangelho de Jesus Cristo, enquanto na verdade vocês não estão. Acordem, irmãos. Para tu que é católico, que ainda não saiu, para de deixar ser confundido pelos deuses falsos que querem te tirar da igreja verdadeira. Enxerga, abra teus olhos agora. Abriu, não abriu, não. O Espírito Santo não entrou no teu coração, não penetrou com força agora no teu coração, não. Vejam, todos os protestantes, eu não conheço um protestante que participa de culto, que fique aqui, não tem medo de se aglomerar. Se aglomerem, protestantes, se aglomerem nos cultos de vocês. Se lá tem um Deus único, não tenham medo do coronavírus. Provem para nós católicos que essa igreja é de Satanás. Provem. E não tenham medo do coronavírus. Provem que lá não pega coronavírus. Provem, protestantes. Andem nas ruas e digam, quando a pessoa disser: eu não uso máscara porque eu sou do Deus único e não tenho medo de pegar coronavírus. Provem, vocês não provam. Vocês não têm capacidade de provar, porque vocês não estão na igreja do Deus único. Vocês estão sendo enganados até pelos próprios pastores. Vamos se converter, irmãos. Vamos permanecer firmes na verdade de Jesus Cristo. Vamos parar de ser enganados. Agora, se aparecer um católico que depois que ouviu essa minha pregação aqui, que o Espírito Santo revelou aqui para você, você vinha dizer que é o mesmo Deus, o Deus que está na igreja protestante é o mesmo Deus que está na igreja católica. Venha dizer aqui, você que é do espiritismo e que é da macumba, venha dizer para mim que é o mesmo Deus que está no espiritismo, que está na maçonaria, que está na Rosa Cruz, que está na Sejonoé, que está lá no Vale do Amanhecer. Venha dizer para mim que é o mesmo Deus, que não é o mesmo Deus. Se é o Deus único, é o Deus verdadeiro, por que que macumbeiros e espíritas também não continuam fazendo seus serviços lá ao seu Deus verdadeiro? Por que que lá é o Deus verdadeiro? Oxalá é o Deus verdadeiro? Essas entidades, caboclos, entidades de Exus, pombagiras, estão a serviço de Deus, que vocês dizem. Vocês dizem que essas entidades, elas não são demônios. Pois provem, andem com essa entidade baixada no corpo de vocês. Andem pelas ruas sem máscaras. Fiquem sem tomar vacina e prova que eles estão a serviço do Deus verdadeiro, e que prova e que não, vocês não vão morrer. Prova
prova, é o desafio do Deus Baal, entre lá o povo que adorava Baal e o povo de Elias. Elias desafiou, e agora quem desafia sou eu. Vamos, protestante? Vamos andar na rua sem máscara? Vamos tocar numa pessoa que está com coronavírus sem ser atingido pela praga? Vamos provar que a sua igreja é a igreja do Deus único. Jesus Cristo diz aqui bem claramente: vós que recebeis a glória um dos outros, mas não procurais a glória que vem do Deus único. Vocês não conseguem reconhecer que eu sou Jesus Cristo verdadeiramente. Por isso que lá na igreja católica, as igrejas protestantes e as outras igrejas e religiões todas que não são católicas não estão a serviço do Deus verdadeiro, porque eles estão procurando a glória de si mesmo. Esses pastores estão procurando se enriquecer o bolso, estão procurando a glória dele. Você católico, sai da igreja católica, não é atrás do Deus verdadeiro não. Você saiu porque você está atrás da sua cura, você saiu porque você quer se libertar de uma doença, mas não você foi por causa do Deus único. Você foi porque você queria um bem-estar, você queria só um bem-estar, você não queria o Deus único, você queria um bem-estar. Você não saiu da igreja católica atrás de Deus único. Os protestantes só oferecem isso: sai da igreja católica e tu vai ter prosperidade, sai da igreja católica e tu vai se curar disso. Ele não te oferece que é porque é o Deus único, você vai sair daí e vir para o Deus único, a igreja do Deus único. Não, não é a igreja do Deus único, é a igreja que quer te dar só honra, prosperidade, glória, vantagem nesta vida. Por que hoje não chega ninguém dizendo: irmãozinho, você que está com coronavírus, sai da igreja católica e vem para cá que você vai ser curado do coronavírus? Eu quero ver, irmão. Eu quero ver você que é protestante, que costuma dizer que você está na igreja do Deus verdadeiro e que na igreja católica não tem cura. Eu quero ver você dizer para um irmão, grave e mande para mim um vídeo dizendo para um irmão: irmão, você está na igreja católica errada. Se você que está com coronavírus vier para cá, você vai ser curado do coronavírus. Eu quero ver você, protestante, fazer isso. Se a igreja da verdade é a sua, se a sua igreja é a igreja de Jesus verdadeiro, já que você diz que a nossa igreja católica não é, você não pode exigir nada da nossa igreja católica, porque já que a nossa igreja católica é a falsa, é a de Satanás, então é claro que ela não vai curar ninguém do coronavírus. Você não pode dizer e não pode exigir isso. Se vocês já dizem que ela é de Satanás, então você tem que provar que a sua é que é de Deus verdadeiro. Na sua é que está Jesus Cristo. Na sua é que está a salvação. Diga para o irmão católico, tantos irmãos católicos com coronavírus. Vai lá nos hospitais, vai lá na casa do irmão que está de quarentena, de uma pessoa católica que tu conhece. Vai lá sem máscara, vai lá sem vacina e diga: irmãozinho, venha para cá, para minha igreja, porque aqui é que vai acontecer a cura. Tu está com coronavírus, irmão. Sabe por quê? Porque tu está na igreja falsa, tu está na igreja católica, tu está na igreja dos idólatras, na igreja daqueles que adoram ídolos, que não servem ao Deus verdadeiro, a Jesus Cristo. Venha para minha igreja. Por que é que eles não dizem isso? Porque lá não tem a cura, lá não tem a cura verdadeira e nunca teve. Todos que estão lá são iludidos, enganados. Eu não vejo, se igreja protestante fosse igreja verdadeira de Jesus Cristo, não existia um protestante pobre. Igreja protestante não é a igreja verdadeira de Jesus Cristo. Se existisse, não tinha um protestante pobre. Aí eles vão dizer: ah, mas é falta de fé. Existem pessoas que Jesus curou sem fé, para que ela acreditasse. Vão ler a Bíblia. Vocês protestantes parecem que não lê a Bíblia não. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia, que você vai encontrar passagem que Jesus curou pessoas que não tinham fé. Claro que a fé ajuda. Jesus curou pessoas que não tinham fé para ela se converter, para ela acreditar que Ele é o Deus único, que Ele é o Deus verdadeiro. Então não venha com justificativa que a pessoa não tem fé, que a pessoa não prospera lá porque não tem fé. Não venha com essa justificativa. Quando você sai da igreja católica e não prospera lá, não tem vida boa, eles vão dizer isso para você: irmãozinho, é porque tu não tem fé. É muito fácil dizer isso. Vai ler a Bíblia, que Jesus curou muita gente que não tinha fé. Prove. Ah, não, quer dizer que é por causa da fé? Quantas pessoas neste mundo, e até protestante, que tem coronavírus, quer dizer que todo mundo que está na igreja protestante, que tem coronavírus, não está sendo curado porque não tem fé?
É isso, irmão, que você vai dizer? É isso você, protestante, que vai dizer? Será que todo protestante que está doente do coronavírus, ou vai me dizer que não existe um protestante na face da terra que não pegou o coronavírus? Me mostre, para me sair da igreja católica. Vai dizer que são todos eles que estão doentes do coronavírus porque não tem fé? É isso? É porque não tem fé? Me diga, me mostre. Irmãos, que Jesus Cristo nessa noite nos abençoe. Hoje eu vou apresentar aqui o quadro de São Miguel, uma relíquia do nosso Deus único, do nosso Deus verdadeiro na Igreja Católica Apostólica Romana. Pronuncie com muita força e poder este nome, porque ela foi fundada por Jesus Cristo. Nela sim acontecem as curas verdadeiras.